queria. Eu já nem queria tarararibope sobre essa situação do vídeo entre eu e a Isa que anda a circular aqui nas redes. Cada um tem dado seu comentário e vocês estão livres para fazer isso. Eu vou só deixar bem claro aqui as coisas e o porquê disto ter acontecido. Como todos vocês sabem, isso tudo começou há 1 ano e tal. Bom, para mim, eu queria acalmar toda essa história, tanto que, após o vídeo que ela me respondeu, mesmo sabendo que muitas coisas que ela falou era mentira, eu não revidei. Era não, é mentira. Teve muita gente nos comentários a falar: ai, Cileisa, se ela te disse tudo isso, tu não disseste nada, aí não sei o que, se calhar é verdade. Não, pessoal, vocês têm que entender que nem todo mundo tem o mesmo caráter. Eu nunca quis responder a Isa utilizando os segredos dela contra ela. Nunca que ia fazer isso em primeiro lugar. Porque a partir daí eu estou a perder o meu caráter. Tá bem? Eu nunca que, após terminar uma amizade com uma pessoa, vou estar por aí a espalhar os teus segredos. Nunca que ia fazer isso. Muito pelo contrário de muitas pessoas. Por isso, eu decidi me calar, acabar com essa história, ouvir os conselhos das pessoas que sempre quiseram o meu bem. Estavam a me dizer para esquecer dessa história, para deixar para lá, porque pronto. E foi assim. Para muitas pessoas, algumas das coisas que eu posto aqui no meu Insta, ficam a falar: ah, isso é para Isa, ah, isso é para Isa. Por quê? Porque foi a única pessoa com quem eu tive um grande problema. Mas não se enganem. Teve dias que eu entrei na live do José e pessoas a me perguntarem: ah, tu não admiras nenhuma modelo e tal e tal. Eu disse: pá, eu admiro mulheres empreendedoras. E teve muitas mulheres que começaram a questionar, mulheres, homens: ah, se admiras uma mulher empreendedora, por que é que até hoje não tens nada? E eu respondi: se for para abrir qualquer coisa, eu já teria abrido há muito tempo, mas como é para abrir algo que eu sempre idealizei, eu esperei. Tudo tem o seu tempo, agora é o meu tempo. E pronto, como tem pessoas maldosas e nem sei o quê, logo ficaram a fazer comparação. Ah, tá a mandar piada para Isa. Ah, porque nhoco. Não, pessoal. Não. Eu já estava calma, na minha paz, bem focada nos meus objetivos, a fazer as minhas coisinhas. E a maioria de vocês sabem, porque eu estava tão perdida da internet que nem sequer tinha tempo para nada. E há 2 semanas atrás, mais ou menos, muitos seguidores começaram a me mandar prints do Insta da própria Isa, a me mandar uma indireta. Isto nem é indireta, eu digo que é direta. Por quê? Porque a própria Isa descobriu que eu vou abrir uma loja, certo? E então, após isso, ela publicou isto. E não queiram me dizer que essa piada não era direcionada para mim. Uma pessoa a dizer praticamente até 1 metro quadrado da minha loja. E a expor uma foto dessas. Eu, quieta no meu canto. E não foi só isso, teve várias outras coisas que ela postou. Para mim, isso eu nem considero que é uma indireta. Mas mesmo assim, eu fiquei no meu canto, não mandei indiretas para ela, não lhe perturbei, não comecei a fazer essas palhaçadas, porque isso sim é palhaçada. Eu não fiz nada disso. E também colocando que ela sente muito orgulho da lojinha dela, que é pequena, que é do suor dela, tudo bem. Estás de parabéns. E eu quero que tu saibas que eu nunca menosprezei, em momento algum, a tua loja. E que eu apenas estou no meu caminho também para conquistar os meus sonhos. Sem precisar de pisar nos teus. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. E após passar 1 semana, depois desse post, das coisinhas que ela estava a postar, eu a dormir, meu telefone não parava de tocar. Toca, de repente acordo, vejo uma mensagem da minha amiga: ai, Cileisa, por favor, não responde, eu sei que não és tu, eu sei que tu não falas dessa forma, não responde. Eu disse: não sou eu como? O que é que está a passar? Eu logo vou no meu Instagram, também vejo bué de pessoas a me mencionarem, a darem opiniões. Eu disse: espera aí, por quê? Tudo isso porque criaram um perfil fake para me inserirem num problema que nem sequer é meu, não tem nada a ver comigo. Esse problema por quê? Deixa eu vos explicar melhor. Esse problema que não tem nada a ver comigo é de 2 moças. Uma se chama Tsunami, inclusive essa pessoa
Nós falamos sempre, sempre de cumprimento, já há muito tempo que eu lhe conheço. E a segunda pessoa, que é a Janira, que também já lhe conheço desde que eu tenho os meus 13, 14 anos. E uma dessas indivíduas, que é a Janira, tem um grande problema com a Isa, que também não é do meu haver. Que são problemas de elas as duas que brigaram por conta de um namorado, que não sei o que é um ex da Janira, que acabou ficando com a Isa e blá blá blá. Então essas duas estavam a ter os seus problemas aí, que não tem nada a ver comigo, como eu disse. Montam um esquema, pegam um perfil falso, mudam o nome e ainda postam isso nos amigos chegados. Postaram por quê? Porque sabem que dessa forma algumas pessoas vão duvidar e vão dizer: ah, ela postou nos amigos chegados, então deve ser ela mesma. E eu, como é que eu ia fazer uma coisa dessas com uma pessoa que eu falo? Me dou bem, cumprimentamos, não temos nenhum tipo de problema e nunca tivemos. Como é que eu ia me meter numa confusão que nem faz sentido eu estar inserida nesse tipo de problema, tá? A pessoa que criou esse Instagram criou com o intuito de me inserir nesse problema e fazer com que a miúda me ofenda publicamente, ponha o meu nome nessa confusão para se sentirem felizes, né? Eu, quando vi isso, na maior paz, me tranquilizei, eu mesma. Eu disse: espera aí, deixa eu ser adulta. Eu fui no perfil da Tsunami, mandei uma mensagem direta para ela, falando que essa pessoa não sou eu, que isso não é o meu Insta, e todos os meus amigos chegados sabem que não é o meu Insta, porque em momento algum ninguém viu esse post. Tá? Tanto que foram à procura desse perfil e não estavam mais a achar. A pessoa criou esse perfil com o intuito mesmo de apenas fazer isso, tirar um print e mandar na miúda, para a miúda poder me difamar, me ofender publicamente. E quando eu estava a falar com ela, ela logo disse: poxa, que ela mesma, a primeira coisa que ela falou e tirou da boca dela: ah, isso não é Cileisa, porque não faz sentido. Só que a própria Isa foi lá lhe confirmar que sou eu sim, a me chamar de mentirosa, que sou eu sim, para ela me dar, para ela me falar, que eu sou a chefe das pessoas que comem cocô, a destilar ódio, porque isso sim é destilar ódio. Fazer uma pessoa ficar contra mim, sabendo que tu não me segues, já não somos mais amigas, vais lá dar palpites para quê? Mesmo que ela teve confusão com a Janira, que eu já conheço há muitos anos, não cheguei, nunca tentei fazer com que a própria Janira sinta raiva ou ficar aí mesmo a induzir ódio, a tentar colocar mais problemas, a meter onde eu não sou chamada. Eu nunca fiz isso. Me digam o porquê dela fazer isto. Dela ir na Tsunami, ir confirmar uma coisa dessas e falar para ela me dar. Por quê? E o problema é que a própria Tsunami acabou acreditando nisso. Porque como ela confirmou, ela acreditou e também me difamou publicamente. E as pessoas já estavam a me dizer: por que tu estás metida na confusão da Tsunami e da Janira? Mas o bom é que a gente conversou, resolvemos, e ela até me pediu desculpa por um erro que ela cometeu, tá? Então, após isso eu fiquei louca, eu fiquei chateada. Qualquer uma ficaria. E eu já estava cansada dessa história toda, pessoal, acreditem. Eu já estava cansada, que eu já não queria mais isso para mim. Porque se fosse mesmo só pelo modo de querer confusão, logo que a Isa me postou a me botar piada sobre a minha loja e nem sei o que, eu logo ia lhe responder, ia estar nesse bafafá. Mas eu nem sequer respondi. Mas eu aí já estava assim: eu não sou de ferro. Não sou de ferro para vocês me pedirem tipo... E eu logo toda chateada, nem me deu tempo de arrumar nem nada, tanto que vocês me vêm com a touca na cabeça. Eu saí feito louca porque eu disse: espera aí, isso hoje vai terminar. Eu já estou farta disso, eu estou numa fase que eu não preciso disso para a minha vida. Eu já não quero é paz, quero sossego, quero poder criar a minha filha em paz. Eu não quero mais isso para mim.
Mas a primeira intenção era logo ir e falar com ela de mulher para mulher. E lhe perguntar o porquê que ela tem feito isso. Para a gente acabar com isso. Mesmo para dar um ponto final. Logo que dou o meu primeiro passo para dentro da loja da Isa, a Isa logo levanta com o pau. Tipo, ela já estava à espera de alguém. Não sei se é de mim, porque eu não conversei com ela. Eu não disse que eu ia para a loja dela. Eu não conversei com outras pessoas para falar que iam lhe dar recado que eu vou. Porque eu de cabeça quente eu não pensei em mais nada. Eu logo fui, porque eu queria acabar com esse problema. Quando ela tira o pau para mim, porque ela levantou o pau, me arremessou assim com o pau, eu falei, Isa, estás maluca? Queres gozar com a minha cara? Hã? E ela, Isa, sai da minha loja. Sai da minha loja. Eu disse, Isa, por quê que tu estás a me fazer essas coisas? Por quê que tu ficas aí a falar com outras pessoas a falarem para me dar? Por quê? Ela foi a primeira pessoa a tirar uma arma contra mim. Foi a primeira pessoa a tirar a arma contra mim. E ela sabe que isso é verdade. Quer dizer, uma pessoa me atira assim com o pau, faz esse movimento, e eu não posso me defender. Porque se ela não tivesse levantado com o pau, logo a me ameaçar com o pau, nada disso teria acontecido. Tá? Eu me protegi apenas porque estou a ir num sítio que não é meu, mas não com a intenção de machucar ou de fazer mal a alguém. Eu fui com a intenção de conversar de mulher para mulher e tentar resolver isto para a gente parar com essa merda toda, porque isso já deu tudo que tinha para dar. E é por isso que também eu por várias vezes eu disse, larga a tua arma e vamos brigar com as nossas mãos. Eu disse isso por várias vezes. E só por último, quando a própria irmã da Isa chegou, que a Isa começou a me falar, larga a arma, larga a arma, larga a arma. Mas, por favor, pessoal, como é que eu vou largar uma arma se tu também não largas a tua? Quer dizer, eu vou jogar a minha, que é para me defender, e tu ficas com a tua arma, para me bater, né? Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Tanto que eu tentei evitar por várias vezes também. Eu não queria. A minha intenção era realmente, quem estava comigo sabe, porque várias vezes eu fiquei a dizer, eu tenho que conversar com a Isa para a gente colocar um ponto final disso. Eu não fui na loja dela porque não, eu fui porque eu queria logo lhe bater. Não, não. Eu tomei essa coragem de ir até a loja dela para a gente tentar conversar, porque é a última forma, é a única forma. Porque eu nunca mais me encontrei com Isa após o meu problema, nunca mais deparei com ela, me cruzei com ela em nenhum sítio. E a única forma de eu falar com a Isa cara a cara é ir no estabelecimento dela e conversar com ela, porque isso era a intenção. Pensem comigo, eu nunca quis espalhar ou fazer um vídeo desses para meter a minha própria pessoa e a própria Isa em um grande problema. Porque nós as duas aí, estamos a agir, sim senhor, errados. E eu admito esse erro. Nós as duas. Porque nenhuma nem a outra deveria estar com uma arma para se defender. Quando os policiais chegaram, nos separaram, colocaram cada uma de nós num canto. A Isa logo veio assim para mim, ou seja, perto de mim, me falou, essa loja que tu vais abrir, nós vamos acabar com a tua loja. Por quê de tu mencionares a minha loja nisso tudo? O que é que a minha loja tem a ver com esse problema todo? Se eu em momento nenhum não te mencionei em loja e tu, já semanas antes, já estavas a mencionar sempre sobre a minha loja. Mas eu nunca te respondi. Mas quem fez a questão de espalhar esse vídeo, estás mesmo de parabéns. Estás de parabéns. Porque pensem comigo também, pessoal. Quer dizer, ontem anunciei a minha loja, a convidar todo o pessoal para a minha inauguração. E logo ontem é que fazem a questão
de expor esse vídeo, né? Eu, após isso, me senti arrependida, porque eu nunca na vida deveria ter deixado tudo isto me distrair, a raiva me subir à cabeça e eu perder a noção das coisas. Não deveria. E eu sou de assumir os meus erros. Mas eu também não tenho sangue de barata para vocês acharem que após tudo isso eu deveria sim continuar de boca fechada. Porque a minha intenção não era darem tudo isto que está a dar. Tanto que eu tive uma conversa, eu e as irmãs dela, falamos bem, sim senhor, resolvemos tudo. Eu disse, eu vou ficar no meu canto. Eu, para mim, a partir de agora, não quero saber do nome da Isa. Não quero saber de nada, nem que as pessoas próximas, como eles têm feito, para ligar, me avisar, porque estão a fazer uma rapuca para mim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Me agi como uma adulta, conversamos todas e colocamos um ponto final nisso. E a pessoa que espalhou o vídeo quer que a festa continue, né? Quer maldade, quer destilar mais ódio, mas do meu lado, eu digo aqui claro, para mim isto já deu o que tinha para dar. Nada mais vai tirar a minha distração. Nada. Mas eu já não vou vos dar mais esse prazer. Eu sou bem adulta para refletir e saber que isso não me leva a lado nenhum. Hoje em dia eu vos digo, nem que tenha um vídeo a mostrar em que a Isa me falta respeito, em que a Isa me ofenda, eu vou continuar no mesmo lugar. Tá bem? Isso era tudo que eu tinha para falar. Para mim, isto já deu tudo que tinha para dar. E para quem está aqui a falar que a Janira foi junto, que combinei com a Janira para ir bater a Isa, isso tudo é mentira. Eu não preciso chamar outra mulher para ir me ajudar. Não preciso chamar ninguém para irem me ajudar. Porque a Janira não esteve lá em momento algum. Em momento algum a Janira esteve lá. Quem espalhou o vídeo foi irresponsável. Já conversei com a pessoa, porque essa própria pessoa não pensou em mim, não pensou em ninguém. Tá bem? E outro ponto. Vocês estão aqui a falar, porque que tu tinhas algo para te defender. Pessoal, é lógico. Eu estou a ir num sítio sozinha. Estou a ir num sítio sozinha. Estou a ir com a intenção de conversar, sim. E para quem está também a falar, porque foste com a intenção, sim, de fazer isto ou de fazer aquilo. Gente, eu não vou num sítio onde eu sei que possa haver um risco, para mim, sem ter que me defender. Pelo amor de Deus. Tá? Porque em momento algum, se a pessoa não tivesse tirado um pau para mim, eu jamais também ia pegar algo para me defender. Jamais. Para mim, isto tudo acabou. Acabou mesmo. Se eu continuar com isto mostra que também não amo a minha filha e não a quero ver crescer. Tá bem? Para mim, isto acabou. Eu estou no meu lugar, estou no meu canto e já não quero nenhum problema acerca desse assunto. A irmã dela viu o vídeo e disse que para ela não acabou. Certo? Mas eu te digo, para mim, acabou. Isto não quer dizer que, se alguém me atacar, eu não irei me defender. Mas para mim, eu digo outra vez, estou na paz. Para mim, isso acabou.
Não quero continuar com essa história. Porque se dependesse de mim, isso não chegaria a esse ponto. Porque eu não fui mandar mensagem para ninguém. Não fui pedir ninguém para ir atrás da vossa irmã. Eu fui sozinha tentar resolver com ela. Com ela. Isso não significa medo, e sim de que do meu lado isto tudo acabou. Porque se vocês continuarem com isso, mostra que aqui uma das partes ou as duas partes irão sair muito prejudicadas. E que nenhuma de nós aqui em questão ama ou quer ver as nossas filhas crescerem. Nem preciso falar mais nada. Nem preciso falar mais nada. Que para mim, isso é o ponto final.